Lamentações. Lamentações 1. Como ficou solitária esta cidade, ela que antes era tão populosa. Não é mais do que uma viúva, ela que era poderosa entre as nações. Dominava as províncias, qual princesa, e ficou sujeita ao tributo. Hoje passa a noite a chorar, as suas lágrimas rolam-lhe pela face. Dentre tantos que a amavam, não ficou ninguém para a confortar. Os seus amigos atraiçoaram-na e fizeram-se seus inimigos. Judá partiu para o exílio, na miséria e com o peso da escravidão. Vive agora com os pagãos sem ter onde repousar. Os que a perseguem apoderaram-se dela e apanhando-a num beco sem saída. As estradas para Sião estão de luto, porque ninguém faz mais peregrinações. Os seus habitantes já não se aglomeram nas praças públicas e os sacerdotes não param de lamentar-se. As moças casadoras vivem sem esperança. Toda a cidade está mergulhada na amargura. Ela é agora governada pelos inimigos, que vivem satisfeitos e tranquilos. É o Senhor que a faz sofrer por causa das suas muitas transgressões. Os seus filhos, levados pelo inimigo, tiveram de partir para o exílio. Desapareceu da filha de Sião todo o seu encanto. Os seus príncipes parecem veados que não encontram pastagens. Sentem faltar-lhes as forças de tanto fugir dos caçadores. Agora que vive em aflição e angústia, Jerusalém põe-se a lembrar tantas coisas preciosas que possuía em dias que já lá vão. Agora que os seus habitantes caíram nas mãos do inimigo e ninguém vem em seu auxílio, esses mesmos inimigos a contemplam e escarnecem da sua miséria. Jerusalém cometeu faltas bem graves que a tornaram repelente. Quem antes a respeitava, agora despreza-a, porque a vê nua. Ela própria geme e esconde-se envergonhada. A imundície cobre-lhe a roupa. Ela não previa o fim que a esperava, mas caiu tragicamente. Ninguém lhe dá conforto. E ela exclama: Senhor, olha para a minha miséria e para o triunfo dos meus inimigos. Sim, o inimigo lançou a mão a todas as suas riquezas e com os seus próprios olhos ela viu os pagãos a entrarem no santuário, apesar de tu, Senhor, teres proibido que entrassem na assembleia do teu povo. Os seus habitantes gemem e buscam pão para comer. Trocaram os seus tesouros por comida para poderem recuperar as forças. Ela pede: Oh, Senhor, olha para mim. Vê como eu sou desprezada. Venham ver quanto eu sofri, todos os que por aqui passais. Não há dor igual a esta que o Senhor me provocou no dia em que se irritou contra mim. De lá de cima mandou fogo que entrou nos meus ossos. Pôs uma armadilha aos meus pés que me fez cair no chão. Fiquei assim, destruída e infeliz para sempre. Pela sua própria mão, ele fez um feixe com todas as minhas transgressões e atou-mas ao pescoço como jugo. O Senhor paralisou as minhas forças e entregou-me aos adversários. Não consigo manter-me em pé. O Senhor reduziu ao desprezo os meus bravos soldados. Ele mobilizou um exército contra mim para derrotar os meus homens. Calcou-me aos pés como se faz às uvas. A mim, jovem casadoira de Judá. Agora choro por tudo que me aconteceu. Os meus olhos não param de verter lágrimas. Quem podia consolar-me e dar-me novas forças está muito longe de mim. Os meus filhos estão perdidos. O inimigo foi mais forte e venceu. Sião estende as suas mãos em desespero, mas não há quem a console. Por ordem do Senhor, os vizinhos de Israel tornaram-se seus inimigos. No meio deles, Jerusalém ficou como imundície desprezível. Mas o Senhor tem razão, porque eu não aceitei as suas ordens. Ouçam o que vos digo, ó nações, e sejam testemunhas do meu sofrimento. As minhas filhas e os meus jovens foram para o exílio.
Chamei pelos que me amavam, mas eles atraiçoaram-me. Os meus sacerdotes e conselheiros caíram mortos na cidade enquanto procuravam encontrar comida para poderem recuperar as forças. Senhor, vê como estou angustiada e consumida pelo desespero. As minhas entranhas revoltam-se ao pensar como tenho sido rebelde. Na rua, a espada matou meus filhos. Em casa, estou rodeada de mortos. Muitos me ouviram suspirar, mas ninguém veio acudir-me. Os inimigos souberam da minha desgraça e alegraram-se pelo que me fizeste. Faz agora raiar o dia que anunciaste, em que eles terão a mesma sorte que eu. Olha para a sua maldade e faz-lhes também a eles o que me fizeste a mim, por causa das minhas transgressões. Repara como os meus suspiros são muitos e o meu coração desfalece. Lamentações 2. Eis como o Senhor, na sua ira, continua a cobrir Jerusalém de escuridão. Deitou por terra o esplendor de Israel, que se erguia para o céu. No dia da sua ira, esqueceu-se que Sião era o estrado para os seus pés. O Senhor destruiu sem misericórdia as habitações do seu povo. No auge da sua ira, derribou as fortalezas de Judá, deitou-as completamente por terra e destruiu o reino e os seus príncipes. Na sua cólera intensa, abateu o poderio de Israel e recusou-se a intervir quando apareceu o inimigo. Consumiu o seu povo como o fogo que tudo devora. Qual inimigo esticou bem o arco, com a mão direita pronta a disparar, comportou-se como nosso adversário, destruindo o que mais estimávamos. Qual fogo avassalador pôs em escombros o templo de Jerusalém. Sim, o Senhor parecia nosso inimigo quando aniquilou a Israel, derribou os seus palácios e deitou por terra as suas fortalezas, e obrigou o povo de Judá a gemer e a lamentar-se sem cessar. O seu templo ficou como um pomar devastado. A sua sala de culto foi deitada por terra. O Senhor fez com que se esquecessem dos sábados e das festas de Sião. No auge da sua ira, repudiou o rei e os sacerdotes. O Senhor não quer mais o seu altar e abandonou o seu santuário ao entregar nas mãos dos inimigos as paredes dos palácios de Sião. A algazarra que eles faziam no templo do Senhor era tanta que até parecia um dia de festa. O Senhor decidiu destruir os muros de Jerusalém. Ele estendeu a linha de nivelar e não parou de demolir. Cobriu de luto as ameias e os muros e ficou tudo destruído. Os portões caíram por terra, os seus fechos foram despedaçados. O rei e a corte foram presos pelos pagãos. Reina a anarquia, pois até os seus profetas já não recebem mensagens do Senhor. Em silêncio sentam-se no chão os chefes de Jerusalém. Deitam terra sobre as suas cabeças e vestem-se de luto. As jovens de Jerusalém andam pela rua de cabeça baixa, envergonhadas. Os meus olhos estão cansados de chorar e as minhas entranhas revoltam-se. O meu desespero é imenso por causa da ruína do meu povo. Crianças e bebés morrem de sede nas praças da cidade. As crianças pedem às mães: não tens nada para eu matar a fome e a sede. Como feridas mortalmente, desfalecem pelas praças da cidade, soltando o último suspiro ao colo das suas mães. Que mais te posso dizer, ó Jerusalém? Não há desgraça igual à tua. Que casos semelhantes te posso recordar para te poder confortar, ó jovem cidade de Sião? A tua calamidade é tão grande como o mar. Quem te poderá trazer a cura? Os teus profetas dirigiram-te mensagens enganosas e falsas. Não desmascararam a tua maldade para que a tua sorte fosse diferente. Pelo contrário, as mensagens que te dirigiam só te atiravam terra aos olhos. Aqueles que passam perto de ti aplaudem a tua ruína, assobiam e abanam a cabeça fazendo troça de ti, Jerusalém. Será esta aquela cidade tão bela que era o orgulho de toda a terra? Os que querem o teu mal
Abrem a boca para te provocar, assobiam-te e mostram-te os dentes, dizem: demos cabo dela. O dia que esperávamos há tanto tempo, ele aí está finalmente. O Senhor fez o que tinha decidido e cumpriu a ameaça, que há muito tinha anunciado. Demolindo assim sem piedade, encheu o inimigo de alegria com a tua ruína e fortaleceu o seu orgulho. Que os teus lamentos e gemidos, ó Jerusalém, subam até ao Senhor. Não cesses de chorar, dia e noite. Deixa correr as lágrimas como um rio. Não procures reconfortar-te, antes dá largas ao teu pranto. Levanta-te e enche a noite, hora a hora, com os teus lamentos. Abre inteiramente o teu coração na presença do Senhor. Estende para Ele as mãos em súplica para que os teus filhos vivam. Eles que morrem de fome às esquinas de todas as ruas. Olha, Senhor, repara bem a quem estás a tratar assim. As mulheres chegaram ao ponto de comer os filhos que elas geraram e criaram. E os sacerdotes e profetas foram mortos no teu santuário. Os jovens e os velhos jazem lado a lado nas ruas. Os meus filhos e filhas caíram mortos à espada. Mataste-os, dando largas à tua indignação. Dizimaste-os sem piedade. Convidaste aqueles que me eram hostis, como se tratasse de um dia de festa. Nesse dia, o teu furor fez-se sentir e não houve sobreviventes, ninguém escapou. Os filhos que eu eduquei e vi crescer foram exterminados pelo inimigo. Lamentações 3. Eu sou aquele que conheceu a miséria provocada pelo chicote da ira do Senhor. Ele fez-me andar por um caminho de escuridão sem nenhuma luz. A sua mão não me larga nem um momento a cada hora do dia. A minha carne e a minha pele estão chupadas. Até os ossos ele me partiu. Construiu à minha volta uma barreira feita de amargura e de dor. Fez-me habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Ele emparedou-me sem me deixar sair e prendeu-me com correntes. Ainda que eu peça socorro em altos gritos, ele recusa ouvir a minha oração. Bloqueou a minha passagem com pedras e fez-me seguir por um caminho errado. Foi para mim como um urso em emboscada, como um leão escondido na mata. Fez-me sair do meu caminho, despedaçou-me e deixou-me destroçado. Esticou o seu arco e fez de mim alvo das suas flechas. As flechas da sua aljava trespassaram os meus rins. Toda a gente se ri de mim e me põe ao ridículo sem cessar. Fez-me comer ervas amargas, deu-me a beber bebidas venenosas. Atirou comigo ao chão, quebrando-me os dentes nas pedras. A minha vida não conhece sossego. Já não sei o que é ser feliz. Exclamei: estou sem futuro. Já nada espero do Senhor. A recordação da minha miséria e angústia é como fel e veneno. Tudo o que me aconteceu não se apaga da minha memória. Por outro lado, pensando bem, acho que devo ter esperança. A compaixão do Senhor por nós não se esgotou ainda. O seu amor não chegou ao fim. A sua bondade é renovada cada manhã e grande é a sua fidelidade. Digo para comigo: o Senhor é tudo para mim. Por isso, confiarei nele. O Senhor é bom para aqueles que nele confiam, para quem se volta para ele. Convém esperar em silêncio pela libertação que virá do Senhor. É útil que um homem leve sobre os ombros as obrigações assumidas na sua juventude. Que se recolha em silêncio quando o Senhor o põe à prova, que se deite de rosto em terra na esperança da intervenção do Senhor. Que não fuja com a face quando lhe batem e suporte as ofensas com paciência. Porque o Senhor não é daqueles que rejeitam alguém para sempre. Mesmo se faz sofrer, não deixa de amar, porque é grande a sua bondade. Não é por gosto que ele humilha e faz sofrer um ser humano. Quando são espezinhados os prisioneiros de uma terra e quando se violam os direitos de um homem, desafiando o Deus Altíssimo, quando a justiça é mal aplicada,
Certamente que o Senhor não aprova. Quem é que controla os acontecimentos? Não é o Senhor quem decide? Não é a palavra do Altíssimo que decide o bem-estar ou a desgraça? Então de que se pode queixar o homem se ainda está vivo, apesar dos seus pecados? Examinemos bem o nosso comportamento e voltemos para o Senhor. Oremos de todo o coração, de mãos estendidas para o Deus dos céus. Revoltámo-nos e transgredimos as tuas ordens. E tu, Senhor, não nos perdoaste. Na tua cólera, tu perseguiste-nos e massacraste-nos sem piedade. Encobriste-te por detrás de uma nuvem, de modo que as nossas orações não chegam a ti. Fizeste de nós lixo e desperdício no meio dos outros povos. Os nossos inimigos abrem a sua boca para nos provocarem. O terror e a armadilha estão diante de nós com a devastação e a ruína. Os meus olhos vertem torrentes de lágrimas por causa do desastre do meu povo. Os meus olhos são fontes inesgotáveis que não cessam de chorar. Até que o Senhor se incline lá do alto e veja. Já me dói os olhos de chorar pelo que aconteceu às mulheres da minha cidade. Aqueles que me buscam sem razão perseguiram-me como se fosse um pássaro. Encerraram-me vivo num poço e taparam-no como uma pedra. A água subia acima da minha cabeça e pensei que estava perdido. Lá do fundo, chamei por ti, Senhor, do mais profundo do poço. Ouve o meu grito. Não feches os ouvidos ao meu pedido de ajuda. Quando te chamei, tu aproximaste-te e disseste-me: não temas. Senhor, tu defendeste a minha causa e salvaste-me a vida. Senhor, tu viste como me trataram injustamente. Sê tu o meu justo juiz. Viste como se vingaram de mim e como maquinaram intrigas contra mim. Senhor, tu ouviste os seus insultos e todo o mal que me quiseram fazer. Ouviste como os meus inimigos abriram a boca para murmurar contra mim, sem cessar. Olha bem para o que eles fazem, pois escarnecem de mim com as suas canções. Senhor, trata-os a eles como me trataram a mim. Torna-os cegos de entendimento e que isso seja a tua maldição contra eles. Persegue-os com a tua cólera até que desapareçam da terra. Lamentações 4. Como é que o ouro perdeu o seu brilho? O ouro da melhor qualidade alterou-se. Como é que as pedras santas se puderam espalhar pelos cantos das ruas? Como é que os filhos de Sião, eles que valiam o seu peso em ouro, podem ser comparados ao pote de barro, ao trabalho de um oleiro? Até os chacais têm o instinto materno e dão de mamar às suas crias. Porém, a minha cidade é como uma mãe desnaturada, como as avestruzes do deserto. Os bebés, de tanta sede que passaram, têm a língua pegada ao céu da boca. As crianças pedem pão, mas ninguém lhes dá uma côdea. Os que se alimentavam do melhor caem, sem forças, pelas ruas. Os que foram criados no luxo vivem agora entre montes de lixo. Porque os crimes do meu povo são maiores do que os dos habitantes de Sodoma, que foi destruída num momento sem que ninguém pudesse sequer reagir. Os seus príncipes eram mais brilhantes que a neve, mais brancos do que o leite. Os seus corpos eram mais rosados do que o coral e as veias mais azuis do que a safira. O seu rosto é agora mais negro que o carvão. Ninguém os reconhece nas ruas. Estão reduzidos a pele e osso, mirrados como um pau seco. Melhor fora terem caído à espada do que virem a morrer de fome e terem de perecer de fraqueza à falta de alimento. Diante da catástrofe que sobreveio ao meu povo, as mães chegaram ao ponto de cozer os próprios filhos para deles se alimentarem, apesar do muito amor que lhes tinham. O Senhor levou a sua indignação até ao fim e derramou abundantemente a sua cólera. Pôs fogo a Sião
e devorou-a até aos alicerces. Nem os reis da terra, nem ninguém no mundo acreditariam que, algum dia, os inimigos viriam a entrar vitoriosos pelas portas de Jerusalém. Esta calamidade deve-se às transgressões dos seus profetas e sacerdotes, que fizeram derramar nesta cidade o sangue dos inocentes. Vagueiam nas ruas como cegos, manchados de sangue, de maneira que ninguém podia tocar na sua roupa. À sua passagem têm de exclamar: impuro! Afastem-se, não lhe toquem. Ao mesmo tempo fogem sem saber para onde ir. E dizem os outros povos: não os queremos conosco. Foi o Senhor que os dispersou. E não os quer ver mais, pois não respeitaram os sacerdotes, nem tiveram consideração pelas pessoas idosas. Quanto a nós, os nossos olhos estão cansados de procurar o socorro que não chega. Fartámo-nos de esperar, mas nenhuma nação veio em nosso auxílio. Espiam os nossos passos e não nos deixam passear nas nossas praças. Chegamos ao final dos nossos dias. O fim está próximo. O fim chegou. Os que nos perseguem são lestos, mais rápidos que a águia a voar. Perseguem-nos pelos montes e na planície põem-nos armadilhas. Aquele que era o nosso alento, o rei escolhido pelo Senhor, está prisioneiro numa cela do inimigo. E nós esperávamos, sob a sua proteção, ocupar o nosso lugar entre as nações. Alegra-te, gente de Edom, que habitas no país de Uz, pois hás de beber o cálice amargo do castigo, que te embriagará e deixará nua. Ó Sião, o castigo dos teus crimes caiu sobre ti. Não mais te levarão para o exílio. E tu, Edom, o Senhor castigará os teus crimes e desmascarará as tuas transgressões. Lamentações 5. Senhor, não te esqueças do que nos aconteceu. Vê bem como nos insultam. A nossa herança foi entregue a estranhos e as nossas casas aos estrangeiros. Perdemos os nossos pais, as nossas mães enviuvaram e nós ficamos órfãos. A água dos nossos poços e a lenha dos nossos bosques temos de os comprar se os quisermos. Os nossos perseguidores não nos deixam. Estamos esgotados, sem descanso. Tivemos de estender a mão ao Egito e à Síria para matarmos a fome. Os nossos pais pecaram e morreram. E somos nós que carregamos o peso dos seus crimes. Os escravos mandam em nós e não há ninguém que nos liberte deles. Para comermos arriscamos a vida, tentando fugir das emboscadas do deserto. A nossa pele arde como um forno com o calor da fome que nos consome. Mulheres de Jerusalém e jovens das cidades de Judá, todas elas foram violadas. Os príncipes foram enforcados e as pessoas idosas não foram respeitadas. Os jovens puxam a pedra do moinho e as crianças sucumbem ao peso das cargas da lenha. O conselho dos anciãos já não se reúne às portas da cidade, nem os jovens tocam os seus instrumentos de música. O nosso coração não tem mais alegria e as danças transformaram-se em luto. Foi-se a nossa dignidade. Infelizmente, por causa das nossas transgressões. O nosso coração desfalece e os nossos olhos enchem-se de lágrimas, porque o monte Sião se transformou num deserto e ninguém por lá passa, senão as raposas. Mas tu, Senhor, és o Rei eterno e reinarás para todo o sempre. Por que has de esquecer-te de nós e abandonar-nos durante tanto tempo? Conduz-nos a ti, Senhor, e arrepender-nos-emos. Renova a nossa vida como éramos no passado. Não é possível que nos tenhas rejeitado e te tenhas zangado dessa maneira conosco.